primeiro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, é os fundos de pensão. O Parlamento brasileiro promoveu uma CPI nos anos de 2016 e 2017, e uma CPI que produziu resultados importantíssimos no combate à corrupção. Eu tive o privilégio de ser relator dessa CPI, uma CPI que no relatório final apontou algo em torno de 7 bilhões de roubo nos fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e especialmente dos Correios, o Postales, e apontamos e indiciamos para mais de 350 pessoas físicas e jurídicas no nosso relatório. Mas um relatório bem feito, uma CPI, quando não acaba em pizza, ela tem desdobramentos. E esses desdobramentos, eles acontecem em uma série de operações da Polícia Federal, conjuntamente com o Ministério Público Federal, aonde já temos para mais de 9 bilhões de reais bloqueados pela Justiça brasileira daqueles que roubaram os fundos de pensão das estatais brasileiras. E, além disso, nós temos ações judiciais. Ação judicial proposta pelo Ministério Público Federal contra o BNY Mellon, um banco de Nova York, que veio aqui para administrar o fundo de pensão dos Correios, do Postales, para roubar os carteiros do Brasil. BNY Mellon tem em carteira mundial para mais de 30 trilhões de dólares. Veio administrar um fundo de pensão de 7 bilhões de reais e causou um rombo de mais de 6 bi, chegando ao ponto de agora, recentemente, a CVM promover uma multa administrativa de 7,2 bilhões de reais. Senhoras e senhores, pasmem, ao custo dos carteiros do Brasil. Mas, senhor presidente, olha só o que é pior. O que é pior é de que tem que repor. E quem é que está repondo esse prejuízo? O funcionário da Caixa Econômica, o economiário para a FUNCEF, o funcionário da Petrobras para a Petros, os funcionários dos Correios para a Postales. E aqui eu faço referência a uma situação muito peculiar, e nós temos que chamar a atenção do Parlamento brasileiro e do governo brasileiro para a questão dos carteiros. E vou tomar a liberdade de ler aqui 2 parágrafos colocados pelos participantes da Postales que foram até o meu escritório semana passada conversar comigo, e num sentimento de salvação, falou: olha, tomado os nossos descontos naturais, os descontos do fundo de pensão e mais aquelas que nós tomamos em consignado, tem carteiro que já está aposentado recebendo para menos de salário mínimo. Vejam só, as reservas dos fundos BD e Postalprev sofreram sensíveis perdas em decorrência de reprecificações de ativos promovidos pelo interventor atual, que hoje comanda a pasta. O que quer dizer reprecificação? Quer dizer o seguinte, que se estava lá no plano determinado papel valorado em 100, reprecificou-se para 50, quer dizer que aqueles 50 virou déficit e o carteiro aposentado tem que pagar essa diferença e vai descontar do salário dele. E aí, senhor presidente, o prejuízo já chega a algo em torno de 1,5 bilhão de reais. E o maior responsável disso é o BNY Mellon, que promoveu esse grande desgaste nos fundos de pensão do Brasil, especialmente o da Postales. E o segundo assunto que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, caros amigos, é o censo agropecuário, divulgado pelo IBGE, essa instituição renomada brasileira, de uma confiabilidade enorme pela sociedade brasileira, que trouxe aqui alguns dados muito importantes. Nós temos algo em torno de 5 milhões de propriedades no Brasil, 5,2 milhões. Nós temos algo em torno de 14 milhões de brasileiros envolvidos no sistema da agricultura, quer dizer que pouco mais de 6, 7% da população brasileira.
Mas esta agricultura, pecuária, representa 25% do PIB nacional direto e mais 25% indireto. Metade de tudo que se produz e se gera nesse país é agro, senhor presidente. A roupa que nós estamos vestindo, o alimento que nós consumimos, essa plenária, essa tribuna, através da floresta plantada que gera a madeira e assim por diante. Vejam só que dados interessantes. De todo o território nacional, 20% está ligado a pastagens, 9% a agricultura mais florestas plantadas. E olha que nós somos o maior produtor de florestas plantadas do planeta e o segundo maior produtor de grãos do planeta. 9% só utilizamos do território nacional para isso. 4% estão em estradas e cidades. Quer dizer que a metade do agro que usamos para grãos e florestas, nós usamos também para cidades e estradas. E 67% em floresta nativa ou em recomposição de mata nativa. Que fantástico isso, né? Agora, passamos por uma série de dificuldades no setor agro. Parece que não, o Brasil vai bem, o agro vai bem. Não é só isso. Veja só, o custo de produção aumentado violentamente pelo aumento do dólar, pelo aumento do petróleo, pela greve dos caminhoneiros, que não faz o fertilizante chegar para o nosso produtor rural, que vai atrasar o seu plantio da soja, que é a safra de verão, que necessariamente vai atrasar a safra de inverno, que é a plantio de milho, que não consegue esvaziar os silos da safra de milho, da safra de soja passada, para conseguir colocar o milho, porque o porto não carrega os navios, porque os caminhões não conseguem levar a safra, a produção até os portos brasileiros, por conta do resultado da greve dos caminhoneiros e da burocracia para se formar uma tabela de frete. O Brasil tem uma capacidade enorme, né, de criar problemas para si mesmo, né? Enquanto nós devíamos facilitar, nós criamos problemas para nós mesmos. Gente, a vocação do Brasil é agro, não tem como fugir disso. Nós jamais vamos conseguir competir com a China para fazer um celular, mas a China jamais vai conseguir competir com o Brasil para fazer 1 quilo de frango, 1 quilo de peixe, de queijo, de gado bovino. É isso. E aqui eu encerro a minha fala, senhor presidente, dizendo: viva a agricultura, o agro brasileiro, viva o IBGE com esse censo agropecuário.